Pessoal, 14º vídeo ECA atualizado e comentado. Nós estamos no artigo 86. São muitos artigos, é uma série longa, é uma série que precisa ser minuciosamente estudada para que você seja aprovado. Se você estiver em uma prova que vá cobrar o ECA, você precisa estudar muito bem o ECA, uma lei grande, com coisas específicas e que demanda muita atenção. Você está de parabéns para chegar na 14ª aula, mas não se esqueça de rever aquelas que você achar mais importante. Nós temos ainda um longo trabalho pela frente. Vamos iniciar os nossos estudos. Essa é a parte especial da política de atendimento. Nós vamos começar no capítulo 1, as disposições gerais. Nesse vídeo, vamos do artigo 86 ao 89. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, aqui nós vamos falar da política como um todo. Como que essa política vai acontecer? Ela vai acontecer por um conjunto articulado de ações, tanto quanto do governo, quanto das entidades que não são governamentais. Então tudo vai estar ali unido para com essa política pública de atendimento às crianças e aos adolescentes. Artigo 87. São linhas da ação da política de atendimento. Então quais são as linhas? O que a política de atendimento vai tentar agir? Ou melhor, quando tem uma lei, ela vai agir porque era uma ordem, ela é imperativa. Inciso 1. Políticas sociais básicas. Então, a política de atendimento ela vai atuar nas políticas sociais básicas. É uma obrigação. Quais são elas? Todas. Educação, saúde, moradia, tudo. 2. Serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, de garantia de proteção social e de prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos e reincidências. Então aqui é um texto truncado, mas é fácil da gente entender. A política de atendimento ela vai atuar nos serviços, nos programas, nos projetos e benefícios de assistência social. Então ela vai atuar nisso tudo, essa política, né? essa estrutura governamental e não governamental, ela vai atuar em tudo, vai estar sempre ali para atender, que garanta, né, de garantia de proteção social e prevenção e redução de todo tipo de violência física, moral, psicológica, né, dos tratamentos desumanos, né, cruel e desumano, como diz a lei, e os castigos físicos, todas as violações. 3. Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Então aqui nós vamos ter dentro dessa política de atendimento, nós vamos ter um serviço especial de prevenção e atendimento médico para aquelas crianças e adolescentes que já sofreram, já se tornaram vítimas de negligência, de maus tratos, de exploração, de abuso, né? E abuso aqui de forma geral, todo ele, muito comum, crueldade e opressão. Então já vai atender essas crianças, né? Tanto na prevenção quanto, né, no atendimento já médico, depois que já ocorreu a violência, por exemplo. 4. Serviço de identificação e localização de pais responsável, crianças e adolescentes desaparecidos. Então aqui nós vamos ter uma política de atendimento para os serviços de identificação dos pais, dos responsáveis, das crianças desaparecidas, dos adolescentes desaparecidos. 5. A política de atendimento ela vai atuar na proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então vai ter ali uma política de atendimento para essa criança também na proteção jurídico-social e por entidades ali que atuem na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Tem que haver essa política lá dentro também. 6. Políticas e governos
destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes. Então essa política também vai atuar ali, para evitar, diminuir o tempo que aquela criança vai ficar fora do convívio familiar ou evitar que isso aconteça, e mesmo para garantir esse convívio familiar. 7. Campanhas de estímulo ao acolhimento sobre forma de guarda de criança e adolescente afastado do convívio familiar e a adoção especificamente interracial de crianças maiores ou de adolescentes com necessidades especiais de saúde ou de deficiências e de grupos de irmãos. Então essa política de atendimento ela vai atuar também na promoção, na divulgação e no estímulo da adoção ou da guarda, principalmente da adoção, mas também da guarda, de crianças maiores, de adolescentes e crianças com necessidades específicas, pode ser por uma doença, pode ser por uma doença crônica, pode ser por uma deficiência, ou mesmo por adoção de grupos de irmãos. Artigo 88. São diretrizes da política de atendimento. Eu sei que está um pouco vago, o que nós estamos trabalhando, porque nós estamos na disposição geral. Quando a gente for falar das coisas específicas, vai ficar um pouco mais claro o que é essa política de atendimento. Mas a gente não vai colocar o carro na frente do boi. Então, calma lá, vamos por parte, Senão o estudo ele não fica coerente e linear, que infelizmente é necessário nesse tipo de aula. Uma vez que a gente está seguindo a lei, então não tem jeito da gente ficar fugindo muito. A gente vai ampliando a aula, enriquecendo a aula com os exemplos, com os comentários que vocês deixam. 88. São diretrizes da política de atendimento. Municipalização do atendimento. Então, uma das políticas é municipalizar, porque o município é o agente público mais próximo da criança, do adolescente, do povo de uma forma geral. Deveria ser o ser político mais valorizado e com maior autonomia. O nosso pacto federativo centraliza muita coisa na União e deixa os municípios à mercê dessa vontade da União. Deveria ser o contrário. Os municípios, os estados deveriam ter mais força localmente, porque eles que estão ali atuando diretamente com o cidadão. O tempo todo, a escola é municipal ou estadual, o posto médico é municipal, o hospital é estadual, enfim. Poucas coisas são da União, Nós sabemos disso. 2. Criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente. Então, essa política vai criar esses conselhos, Tanto no âmbito municipal, estadual ou nacional. Órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis. Assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais. Então aqui serão conselhos paritários, ou seja, vai ter ali uma paridade entre os diferentes interessados, que compõem esses conselhos, e vão deliberar sobre toda uma política de atendimento, a política de controle, uma política de assistência, de prevenção, a prevenção contra violências, tudo para preservar o bem-estar e o bom desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. 3. Criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-administrativa. Então, a política de atendimento ela vai atuar também na criação e manutenção de programas específicos para essa política de atendimento, só que nós temos que observar a descentralização administrativa. Então não vai ser lá na União, vai ser nos municípios. Vamos lembrar do inciso 1º. 4. Manutenção dos fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente. Então, faz parte dessa política, são diretrizes dessa política nacional de atendimento, também a manutenção dos fundos, tanto o fundo nacional, estadual, quanto os fundos municipais, que estão vinculados aos respectivos conselhos que vão geri-los. 5. Integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local para efeito de agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoridade do ato infracional. Então a gente
tem como um objetivo operacionalizar essa política de atendimento em um único local, com integração de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Assistência Social, tudo um lugar para acolher aquela criança que cometeu um ato infracional, né? Ato infracional, entre aspas, crime, né? Porque menor de 18 anos não comete crime, comete um ato infracional. 6. Integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar e encarregados da execução das políticas sociais básicas de assistência social, para efeito de agilização do atendimento de crianças e adolescentes inseridos em programas de acolhimento familiar ou institucional, com vistas na sua rápida reintegração à família de origem ou, se tal solução se mostrar comprovadamente viável, sua colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28. Então, mais uma vez, nós vamos, dentro dessa política de atendimento, nós vamos operacionalizar, integrando tudo aquilo que for possível. Agora, não mais para o adolescente ou para a criança que está cometendo um ato infracional, para agilizar o atendimento daquelas crianças e adolescentes que estão inseridos em programas de acolhimento, tanto institucional quanto atendimento familiar. Então é para facilitar. Vai ter ali o Ministério Público, o Conselho, a Defensoria Pública, o Conselho Tutelar e tudo aquilo que for necessário que estiver envolvido naquela prática, para facilitar a reintegração daquela criança com a sua família de origem, ou mesmo, se comprovada a necessidade, ou melhor, se isso for melhor para a criança, que ela vá para um acolhimento de família substituta, qualquer uma daquelas previstas no 28, que são lá adoção, guarda, tutela, enfim. 7. Mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade. Então essa política de atendimento, ela também vai mobilizar a opinião pública para que as diversas pessoas que compõem a sociedade civil organizada ou não organizada possam participar. 8. Especialização e formação continuada dos profissionais que trabalham nas diferentes áreas da atenção à primeira infância, incluindo o reconhecimento sobre os direitos da criança e sobre o desenvolvimento infantil. Por isso que muitos concursos para educador infantil cobram o ECA, porque eles devem ter esses conhecimentos. E não só isso, mas cobra também uma especialização, uma formação continuada dos profissionais que vão atuar ali na primeira infância. Médicos, pediatras, as pessoas que trabalham em creches e pré-escolas, todos devem ter esses conhecimentos. 9. Formação profissional com abrangência dos diversos direitos da criança e do adolescente que forneça a intersetorialidade no atendimento da criança e do adolescente e seu desenvolvimento integral. Então, que a formação profissional ela permita que o profissional saiba dos direitos da criança e do adolescente e possa fazer um atendimento condizente com aquilo que o ECA e todo o arcabouço jurídico legal criam para aquela criança, para aquele adolescente. Então isso é muito relevante, é muito importante que tenha uma formação específica para que essas garantias sejam possíveis. 10. Realização e divulgação de pesquisas sobre o desenvolvimento infantil e sobre a prevenção da violência. Então, vai haver, por meio das diversas formas de contribuição ou mesmo de financiamento, incentivo para o estudo do desenvolvimento da criança, das diversas etapas de desenvolvimento da criança, para entender melhor como as crianças crescem, se desenvolvem, como que isso vai influenciar. E também vai haver um incentivo para estudos sobre a prevenção da violência contra as crianças e adolescentes. O 89. A função de membro do Conselho Nacional e dos Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente é considerada de interesse público relevante e não será remunerada. Então, participar dos conselhos não garante uma remuneração para quem participa. Isso é básico. Então, a pessoa vai participar não por uma remuneração, porque ela executa uma tarefa de interesse social, de relevante interesse social, na verdade. Então, é muito importante que as pessoas participem. Pessoal,
Essa primeira parte, esse primeiro capítulo das disposições gerais, agora na hora do resumo, nós vamos passar rapidamente, vai falar sobre como que ela vai ocorrer, quais são as suas abrangências, vai falar sobre as suas diretrizes, como que ela deve ocorrer, quais são as suas bases. E lá no 89 fala, né, como que esse atendimento, o 89 fala da atuação dos conselheiros que não vai ser remunerada, é de interesse social. Quero falar sobre esse resumo agora. Por que eu estou fazendo ele assim? Porque essa parte ela é muito técnica. Ela pode ser cobrada nos concursos, só que eu vejo para a área da educação uma menor cobrança desses artigos que eu acabei de ler. Por isso que o resumo ele fica um pouco mais rápido. Eles são mais cobrados para os cargos de conselheiro tutelar, assistente social, esse trabalho mais técnico no que se refere ao tratamento da lei. Por isso que nós não demos um grande enfoque agora no resumo. Mas o ideal é que você leia novamente, que você se intere, porque pode ser cobrado. Dependendo do concurso, dependendo da banca, cobra. Tá? Principalmente se o seu concurso não disse quais artigos vão cobrar. Pode cobrar qualquer um, então é melhor que você esteja preparado para responder qualquer coisa. Por exemplo, cai lá. São diretrizes da política de atendimento, exceto. Coloca lá 3, coloca uma errada. Se você não leu, né? Infelizmente você vai errar a questão. Eu agradeço quem chegou até aqui. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, curtir o nosso vídeo que ajuda muito. Muito obrigado por chegar até aqui. Muito obrigado por assistir o nosso 14º vídeo ECA comentado, atualizado. Fique com Deus, até muito breve, até o 15º vídeo.